Pessoal, Pedro Cardoso, o Agostinho da Grande Família, ele deu uma jantada ao vivo lá na CNN, lá na galerinha que tava... São os bolsonaristas enrustidos ali, né? Felipe Moura Brasil, o cara que fez o prefácio do livro do Olavo de Carvalho. E ele, 10 anos atrás, estava trabalhando na organização daquele livro do Olavo, né? Tem um outro também, Hélio Beltrão, que fica na mesa, horário nobre, hein? CNN Arena é o programa que passa ali a partir das 6 horas da tarde. E esse Hélio Beltrão, bolsonarista até a raiz, né? As pessoas às vezes olham o cara lá e não sabem o histórico do cara. Esse sujeito aí, na época da pandemia, era um defensor feroz, né? Daquela política, enfim, abominável do Bolsonaro e tal. Ele, inclusive, escrevia para a Folha de São Paulo. Então eu vou colocar aqui para vocês o que o Pedro Cardoso falou na cara desse pessoal hoje. Pedro Cardoso, fique à vontade. Não, me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção, porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Espera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio Pedro, que o poder traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista, por isso que eu digo, há uma questão de linguagem. E por que isso aqui lavou minha alma? Porque ontem eu reclamei no meu vídeo da noite, eu disse, olha, tô achando muito desproporcional. O programa CNN 360 que eu tinha assistido à tarde deu 2 horas de cobertura para esse caso. Que isso, esse caso é para 15 minutos no máximo. E passa para o próximo assunto. Eu vou até colocar o trecho aqui rapidinho, o trecho que eu falei disso ontem, e aí eu volto. Em 360. Eles ficaram por quase 2 horas detonando Lula e enaltecendo o Sérgio Moro, sendo solidários ali com o Sérgio Moro. Então, eles ficaram das 15 horas e 5 minutos até as 16 horas e 52 minutos, sem parar, hein, pessoal? Sem parar. Não teve nenhum assunto no meio aí. Teve entrevista ao vivo do Sérgio Moro, de quase 1 hora de entrevista. Ou seja, deram um palanque ali pra ele. Eu confesso que eu assisto esse programa aí já tem quase 3 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. O Bolsonaro fazia piadas, né, homofóbicas com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O Bolsonaro falava barbaridades sobre chefes de poderes, sobre o sistema eleitoral brasileiro. E aí eu acho esse ponto importante. Ele falava barbaridades sobre coisas que afetavam a vida do povo. Esse assunto do Moro e do Lula não afeta em nada a vida do povo na rua, trabalhando e tal. Mas ele falava coisas da Covid, insinuava que os dados sobre mortes eram falsos, que não estaria morrendo ninguém praticamente de Covid. Ele, na ofensiva dele contra o processo eleitoral, contra as urnas eletrônicas, fazia insinuação sobre o chefe do TSE na época, tá? O Barroso, dizia que ele seria pedófilo, não sei o quê. E eu nunca vi a imprensa dar 2 horas de comentário para esse tipo de declaração dele, como a CNN deu hoje. E ontem, por exemplo, o Moro teve lá a entrevista na Globo News, a esposa do Moro teve. Então, eu acho a cobertura desse evento totalmente desproporcional ao que ele é. Então vocês vejam que o Pedro Cardoso teve a mesma percepção que eu tive, né? Bem, eu sigo aqui mostrando que aquela história do consignado, como é que aquilo vai terminar, tal. Quarta-feira agora, isso foi uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que o Carlos Lupe é o presidente. Então essa decisão só pode ser desfeita por esse mesmo conselho. Então a reunião foi marcada para quarta-feira, e aí é o seguinte, o governo quer reduzir para 1,85 o teto, que estava em 2,14. O Lupe tinha reduzido para 1,70, esse conselho tinha reduzido para 1,70, então vai ser uma coisa no meio do caminho. Me parece que o que é decisivo aí são os 2 bancos públicos, tá? Caixa e Banco do Brasil. Se a Caixa e se o Banco do Brasil encararem esse consignado a 1,85 por mês, acabou. Aí os bancos privados que não quiserem oferecer a esse juro, aí eles podem cair fora, tá? Porque aí os 2 maiores bancos do país e que tem uma capilaridade enorme, esses 2 bancos estão dentro. Tá? E tem um monte de banco privado que está dentro também, tá? Eu mostrei para vocês a tabela outro dia, né? Sicoob, tinha até o Banco Inter
estava cobrando 1,84. Então, me parece que se os bancos públicos entrarem nisso aí, a questão está liquidada. E aí vai ser uma vitória do Lupe, tá? Porque ele vai conseguir, na prática, uma redução de 0,30 do teto do INSS, do consignado do INSS. Pessoal, só mais uma última coisa. Eu falei hoje da inflação, né, que tá caindo e tal, o acumulado em 12 meses já está em 5,3%. Lembrando que, por volta de maio do ano passado, essa inflação de 12 meses chegou a 12%. Tá? E a gente agora está aí com 5,3%, ou seja, um processo de desinflação muito forte. E essa tabela aqui compara os 3 primeiros meses do governo Bolsonaro com os 3 primeiros do Lula, tá? Então ali o Bolsonaro 0,87, 0,64 e 1,28, janeiro, fevereiro e março de 2019. E o Lula, mas assim, a inflação é menos da metade, né, do Bozo. 0,55, 0,39 e 0,20. Lembrando que aqui não tem conversinha fiada de pandemia, não, 2019 não tinha pandemia. E grande parte dessa vantagem do Lula aí é o diesel, né? O diesel acumula 7% de redução em menos de 3 meses e atinge o menor valor de R$ 5,86 em um ano. Isso com certeza impactou na redução da inflação de alimentos. Pessoal, é isso. Eu fecho esse vídeo agora. Coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho e quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.